Agora, eu queria chamar novamente a Deise Rodrigues, deixa eu tomar mais um golinho aqui, para a gente falar, toda sexta-feira a gente fala sobre o racismo estrutural, a importância da gente reconhecer que ele existe e, principalmente, a importância da gente combatê-lo. E isso não pode ser papo só das pessoas negras, tem que ser um papo de absolutamente todo mundo. Porque esse combate precisa ser feito por todas as pessoas, independente da cor da pele. E um assunto que eu e a Deise estávamos conversando essa semana, pode trazer a Deise aqui, diretor, era justamente o racismo nas escolas. Você já parou para pensar nisso? Será que os professores tratam as crianças de forma diferente, a criança branca da criança negra? Desde a gente ficou impressionado com uma reportagem, não sei se eu mandei para o diretor, mas se eu não mandei, vou mandar agora. A gente ficou impressionado com essa reportagem que mostra justamente isso, né, Deise? Em alguns momentos, professores tratando de forma diferente a criança branca da criança preta. Ai, Deise, isso me corta o coração, não gosto nem de pensar. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Isli, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma notícia que vem confirmando aquilo que a gente está falando toda sexta-feira aqui no programa, né? Pois Inclusive, é, Deise. se você conversar com qualquer adulto negro, homem, mulher, o primeiro caso de racismo, a primeira discriminação que ele tem lembrança é na escola, né? Ai, Então, Deise. exato. E o que é que faz a gente pensar isso, Isli? Que a escola hoje, a educação de uma forma geral, ela não é a solução. Ela é o problema. Porque a gente não consegue reproduzir o racismo sem a educação. Então, a escola é um grande veículo de transmissão, de reprodução do racismo. Infelizmente, Meu hoje, ela Deus. não faz parte da solução. Ela é um problema. Entende? Tanto, Isli, que eu não sei se tem professores nos acompanhando aqui, mas o projeto Brinco, ele está dentro de escolas também. E nós temos uma enorme dificuldade de conversar com escolas. Porque Sério, Deise? eles não conseguem admitir que existe racismo na escola, que o racismo, ele é estrutural. É sempre assim, Isli. Não, o racismo realmente é um problema que acontece fora da escola. Aqui não acontece caso de racismo, não acontece caso de discriminação. E aí eu É sempre aquela coisa de pergunto a não eles, reconhecer o problema, né, Deise? exato, exato. Enquanto que o racismo, Isla, enquanto que a educação foi uma das nossas estruturas, das nossas principais estruturas que solidificaram o racismo no nosso país. Então, se a gente for fazer um resgate da nossa história, a gente vai ver a importância que a educação teve na implementação do racismo, assim como a medicina, assim como o curso de direito também. Então, é muito perigoso quando as escolas não admitem essa responsabilidade, não assumem essa responsabilidade de fato, promover uma educação antirracista dentro da escola. Então, esse estudo que o diretor colocou aí agora para a gente, o professor vê o aluno negro como agressivo e trata o branco com simpatia. Isso foi uma pesquisa que foi feita na Carolina do Norte, mas que também já tivemos, Isle, pesquisas aqui no Brasil que já identificaram isso também. E como é que foi feita essa pesquisa? São colocados fotos, rostos de crianças Certo. com emoções variadas, com cara fechada, rindo, enfim, várias emoções. E a chance, quando aparece o rosto de crianças negras, 36% dos professores, quando aparecia rosto de meninos, erraram nas emoções, ao identificarem as emoções, sempre colocando as emoções para algo mais agressivo. E Meu quando Deus. aparecia meninas negras, aumentou para 74% a margem de erros. E aí, quando a gente fala meninas, a gente já coloca o sexismo, o machismo, né? O que a gente sempre está falando aqui. Mulheres negras sofrem 2 sistemas de opressão, que é o machismo e o racismo. E essa pesquisa nos evidencia ainda mais isso. Rapaz, Deise, olha, eu digo uma coisa para você, isso é realmente de cortar o coração, porque eu fico me colocando no lugar das mães das crianças negras. Porque, veja, eu
Eu não gosto quando meu filho é humilhado, é chateado, é discriminado, mas isso não acontece com meu filho branco. Isso não Exatamente. acontece com meu filho branco. Se eu me colocar no lugar de uma mãe que tem um filho negro, que sofre na escola porque o professor... E aí você está meio que traduzindo exatamente um sentimento que talvez a gente tenha e não saiba nem identificar, e você acabou de traduzir para a gente. O menininho negro, porque ele estava chateado porque foi injustiçado, o professor está achando que ele é agressivo, né? Se ele está triste, o professor pode estar achando que ele está com raiva, que ele vai agredir alguém, que ele vai fazer uma malcriação muito grande. E aí é inevitável, Deise, a gente não lembrar do caso Miguel, né? O menininho que estava apreensivo, estava com medo, estava querendo a mamãezinha dele, não estava se sentindo confortável naquele ambiente, fez ali, teve aquela atitude, né, impulsiva de tentar ir atrás da mãe e não foi tratado com carinho. Ou seja, se isso está nas escolas, é porque isso está na sociedade, né, Deise? Exatamente, Isli. Inclusive, o meu filho mais velho, Pierre, o primeiro caso de racismo que ele sofre é dentro do ambiente escolar. Tanto que o projeto... Qual a idade dele, Deise? Hoje ele tem 12 anos, mas o primeiro episódio que ele sofreu foi em torno de 7 anos de idade. E é a partir disso que o projeto Ubuntu surge. Então, o projeto Ubuntu surge depois que o meu filho mais velho começa a me questionar, Isli, por que ele nasceu de cabelo ruim, né? Porque era isso que ele estudava na escola, o porquê que ele não nasceu branco, o porquê que o olho dele não era claro, porque ele estudava em uma escola particular de Boa Viagem. Então, ele ainda era mais diferente, ainda, né? Porque a maioria das crianças são brancas. Então, eu cheguei no trabalho, eu lembro que depois desse episódio, eu cheguei no trabalho e disse, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu precisava entender como é que isso funcionava também para poder ajudar meu filho. E nessa reportagem, Isli, tem a participação de Humberto Baltar, que ele tem um coletivo no Instagram chamado Pais Pretos. E ele é aquele que aparece na foto? Isso, que aparece com o filho Apolo, logo abaixo. Uhum. E eu tenho contato com ele através das redes, né, que a gente segue as redes dele também, do projeto, e ele disse uma coisa duas coisas, na realidade, na reportagem. Uma, é ele, isso, Humberto Baltar. E teve duas falas dele na reportagem que eu acho importante a gente trazer aqui. Uma, ele disse o seguinte, teve uma criança na escola dele que foi obrigada a interpretar um texto de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o criador do Sítio Pica-Pau Amarelo. E Monteiro já estou com medo. É um dos autores mais racistas que nós temos na nossa literatura e que continua ainda sendo tratado na escola. Nós ainda temos materiais de Monteiro Lobato sendo usados na escola como uma referência. E Monteiro Lobato, quando ele falava da tia Anastácia, por exemplo, que se a gente for lembrar da história do Pica-Pau Amarelo, tia Anastácia fazia todas as receitas, mas quem levava a fama era a Dona Benta. Né? Exatamente. E vamos lembrar aqui, tia Anastácia era cozinheira, trabalhava na cozinha, negra. Dona Benta era a senhorinha branca, né? E nos textos dele, ele chamava tia Anastácia de macaca de carvão, carne preta, negra de estimação. Isso está nos textos. E a gente leva isso para as escolas. Como é que eu faço uma criança negra interpretar isso, Isli? Isso é violência. Deus do céu. E é naturalizar uma agressão, né, Deise? Exato. E em forma de literatura, né? Porque eu não sou contra isso, nós termos textos dele na escola, mas que isso seja feito de forma crítica. Sim, sim. E não de uma forma naturalizada, não de uma forma normalizada. Por quê? Porque você imagina uma criança branca lendo esse texto. Por que ele não vai se sentir no direito de falar as mesmas coisas para um estudante, para um amigo branco negro da escola? E como é que é um estudante negro lendo essas ofensas racistas sendo faladas e trabalhadas em sala de aula como uma coisa mais normal do mundo? Gente, isso eu não consigo nem, às vezes, expressar, sabe? Porque essa minha vivência, é importante que as pessoas saibam, não é uma vivência só teórica.
Eu vivencio Sim. isso na minha casa. Eu sou mãe de 3 crianças negras. Então, quando eu digo a vocês que isso é doloroso, é porque dói na alma, dói na nossa alma enquanto mãe e dói na minha alma enquanto educadora, porque eu sou pedagoga de formação. Então, Uhum. é muito difícil e é muito complexo isso. E outra fala de Humberto é que ele diz que ele não tem ideia de como é que vai tratar isso com o filho dele, porque a Apolo hoje tem 1 ano. E é interessante que, por mais que a gente estude, Isli, quando acontece com os nossos filhos, nossa, é muito complicado. Como é que a gente conversa, como é que eu converso com o meu filho, Isli, que por mais que ele seja bom, honesto, educado, a cor dele vai chegar na frente em determinadas situações. Possa Meu Deus do ser céu. que ele não consiga realizar alguns sonhos que ele tem em mente, porque a cor da pele dele vai ser um empecilho. Como é que você conversa isso com seu filho? É Então, verdade. mães brancas, de crianças brancas, que têm filhos brancos, precisam entender isso. É desenvolver empatia. Porque a gente não tem como passar por todas as dores do mundo. Né? A gente não Lógico. tem. Mas a gente pode ser empático. E é você, mãe, mulher branca, se perguntar o que é que eu, enquanto mulher branca, no meu espaço social, no meu lugar de fala, posso fazer para mudar essa realidade. E isso é muito, esse posicionamento, isso é muito importante. A gente tem uma lei desde 2003 que obriga as escolas a falarem sobre cultura afro-brasileira, a debaterem discriminação racial. Pergunte na escola dos seus filhos. De fato, veja se a escola dos seus filhos está colocando isso em pauta, Uhum. porque a maioria não está. A maioria não está. E, Deise, quando você fala aí das escolas, do conteúdo, e especificamente sobre Monteiro Lobato, isso ainda tem uma barreira muito maior, que é o fato de que o fortalecimento do nome dele na nossa literatura é um nome muito forte. Então, você chegar e dizer para algumas pessoas, por exemplo, Monteiro Lobato é racista, muita gente vai dizer, não, mas era o Monteiro Lobato, não questione. Então, ainda Exato. tem essa barreira, porque é associado a alguém culto, né? Alguém cuja cultura permeou a infância de muita gente, especialmente por conta das histórias, dos seriados, dos livros dele, né? Então, ainda tem essa barreira, que eu imagino que está acontecendo, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, com aquela derrubada das estátuas, né? Porque essas pessoas que tiveram comportamentos racistas, em muitos momentos da história, foram consideradas heróis, né? Exato. E O que é que a gente... agora, desconstruir isso é difícil, né, Deise? Isso, isso é o que a gente vem batendo na tecla aqui, Isli. O racismo, ele não é algo individual, gente. O racismo não é a ofensa apenas. Não é um negro passar e você jogar pedra, não é um negro passar e você chamar de macaco. Isso é racismo? É, mas não é só isso. O racismo é quando você chega no hospital e você se espanta quando vê um médico negro. Isso é racismo, isso é um Pois pensamento é. racista. É como se não fosse congruente para você, como se aquele espaço não pertencesse a ele e você se espanta. Da mesma forma que se a gente vê um mendigo branco, loiro, a gente vai ficar, coisa Oi? estranha, é Não incongruente, combina, né? Não não combina. combina. Só que o racismo, Isla, ele foi solidificado por pensadores, por filósofos, por médicos, por advogados, por educadores. Se a gente for buscar na Olha, nossa história, a gente tem um médico chamado Nina Rodrigues, que ele é um médico respeitadíssimo no meio da medicina até hoje. Inclusive, o nome dele é o nome de uma rua aqui próxima à minha casa, a Rua Nina Rodrigues. E aí a gente vai falar de estátuas, enfim. né? Nós temos como heróis homens que solidificaram atrocidades. O É. nazismo, por exemplo, ele teve base legal para acontecer. O Sim, apartheid na África do Sul era constitucional. A sim. segregação dos Estados Unidos era constitucional, ou seja, política, economia, direito, tudo envolvido. Então, quando Tudo a gente dentro fala da de lei, racismo, né? exato, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está dizendo exatamente isso. O nosso país, Isle, é o 7º país mais desigual do mundo, atrás de 6 países do continente africano. E quais são as bases dessa desigualdade? Racismo, o nosso sistema tributário, que quanto mais pobre você é, mais imposto você paga, e as questões de gênero.
Então, quando Olha. eu escuto as pessoas dizerem assim, ai, Deise, agora tudo é racismo. E é, porque o racismo está na base da construção do nosso país. Então, as pessoas Literalmente precisam... né, Deise? Literalmente. Então, isso que acontece nas escolas, a escola, para a gente hoje, não é uma solução, infelizmente. Porque muitas pessoas podem dizer assim, ah, não, se a gente, na escola, a gente muda isso. Infelizmente, não. Porque a Não. escola hoje é do nosso problema. Porque ela reproduz, a escola coloca ordem. Entende? Ela segue uma lógica política, ela segue uma Sim. lógica econômica, capitalista. Ela passa aquilo, ela reproduz aquilo que é colocado como ordem, como certo. Então, se a sociedade da gente é racista, ela vai reproduzir. E aí muito me preocupa, né? Porque as principais ofensas racistas e as primeiras discriminações por homens e mulheres negros vêm da escola, Isle. Ai, Deise, eu vou dizer É um uma coisa para problemão. você. É um problemão, e eu tenho sentimentos opostos. Eu estava vendo aí os comentários da Agnes, que toda semana está aqui com a gente também. A Agnes também relatou aí nos comentários uma experiência que ela viveu com a filha dela. Se o diretor puder repetir aí os comentários. Foram dois, né, diretor? Que, ó, minha filha é negra e foi vítima de racismo por um professor que perguntou se ela lavava o cabelo. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Ela ficou abaladíssima e isso foi no ensino médio. Aí teve uma outra mensagem, né, diretor, que a Agnes colocou sobre o que ela fez. Ela, como mãe, o que ela fez? Ela pediu que o professor, exigiu que o professor se retratasse, né? Eu tive que obrigar a escola a dizer para o professor se retratar na frente dos alunos, pois ele humilhou minha filha na frente de uma turma toda. Aí fica a pergunta aqui para a gente, para todo mundo que está assistindo. Se essa criança fosse loira, do olhinho azul, do cabelo liso, o professor ia fazer isso? Você lava meu cabelo, minha filha, minha loirinha? Você lava o seu cabelo? Não De jeito faria, né, nenhum. Deise? Ou seja, é Não como vai. você disse, agora tudo é racismo? Não, É. tá mais que claro que tudo é racismo, né? Tá mais do que claro que tudo é racismo e a E gente isso tem que que tratar dessa aconteceu, forma, né? Isli, isso que aconteceu com a filha de Agnes é uma das formas, é o que a gente chama de racismo recreativo. É a gente utilizar do humor, a gente utilizar da piada, porque provavelmente esse professor justificou dizendo que estava brincando, que não foi exatamente isso, e Lógico. lógico, é Não sempre isso. quis Não humilhar, quis não quis dizer muito ofender, bonitinho. né? Exatamente. Mas isso faz parte do que a gente chama de racismo recreativo, que é usar do humor, da piada, da brincadeira, para reproduzir estereótipos. Então, o estereótipo do cabelo sujo, bombril, duro, é o estereótipo que tem o cabelo crespo. O cabelo liso não tem esse estereótipo, É. né? Então, isso que ela vivenciou essa ofensa. E o que é que acontece? As escolas não levam isso em consideração, tanto que a mãe precisou ir lá. Isso já deveria ser uma postura tomada pela escola, independente do pai e da mãe. Está tendo que ir se desgastar, porque isso é doloroso para a criança, para o pai, para a mãe, para todo mundo, né? Todo mundo que está envolvido. Então, se a escola já tivesse se posicionado, se a escola desse formação para os professores, se a escola de fato trabalhasse, porque o que é que acontece, Isli? Muitas vezes eu sou chamada quando já acontece o problema. Desde acontecer o problema. Gente, se a gente trabalhar antes do problema, o problema não acontece. A Pois questão é. é só que resolve quando. E não resolve, porque a criança já foi humilhada. Aquele trauma vai permanecer com ela por muito e muito tempo. Então, o problema É. já foi criado. E aí, chegar depois para fazer o quê? É muito complicado isso, muito. Ô, Deise, o diretor lembrou ali dessa campanha da Bombril, né? Que a gente falou aqui, né? Que num tempo como esse, em que estava no auge das discussões, protestos nos Estados Unidos, a morte de George Floyd, a morte de Miguel, aí a Bombril relança, né? Porque isso é acho que da década de 50, né? Esponja de aço com nome com conotação racista, ou seja, sempre foi tudo racismo, e agora ainda é racismo, tanto que uma esponja, e quantas mulheres não cresceram ouvindo que tinham cabelo de bombril. Por quê? Exato, exato. Bombril, Sabe uma qual é a marca, diferença? contribuiu com isso, né? A Muita. publicidade contribuiu com isso. E isso é racismo estrutural. São instituições, que aí é um subtipo do racismo estrutural, que é o institucional, que são quando as instituições reproduzem essas normas racistas. E as empresas são instituições.
Sabe qual é o problema, Isli? Que todo mundo está falando, porque agora tudo é racismo, porque a gente não vai se calar mais. Estamos em outra época, gente. Isso acontecia lá no início do século XX, e a população negra vinha batalhando sozinha. Só que hoje nós já conseguimos avanços, nós já conseguimos mudanças significativas. Então, tudo é racismo, tudo vai ser falado sobre racismo, e você tem duas opções, né, Isli? Ou você entra nessa luta antirracista com a gente, ou você continua repetindo racismo e não faz nada, infelizmente. Eu gostaria muito que você tivesse uma luta antirracista com a gente, identificando como é que você pode atuar. Se você é branco, você pode atuar, até porque nós já falamos aqui que o racismo é uma problemática branca, porque foi criado por brancos e privilegiam brancos até hoje. Então, você precisa, de fato, assumir essa responsabilidade, porque você é beneficiado desse sistema. Tá? Então, a população negra, ela sofre as consequências desse sistema. A população indígena sofre as consequências desse sistema. Mas quem se beneficia é a população branca. Então, essa responsabilidade, ela é mais do que necessária, ela é precisa, ela é pontual. Então, eu gostaria muito que todos estivessem na luta antirracista com a gente, Isli, mas quem não tiver, infelizmente, vai continuar ouvindo falar sobre isso cada vez mais. E tem que ouvir mesmo, né, Deise? E tem que ouvir mesmo. A Aldênia estava comentando aí que todos os apelidos dela na infância eram racistas. Veja que situação. A mulher adulta e lembrar que na infância, né, ela passou por isso, não é fácil, e isso de fato não pode mais acontecer. Deise, olha, como um montão de gente coloca aí nos comentários, toda vez que você vem aqui, você dá uma aula para a gente. Eu concordo em gênero, número e grau. É de fato uma aula que você dá aqui para a gente. Obrigada mais uma vez. Eu queria, Deise, uma das suas participações aqui, eu mostrei uns bonequinhos do meu filho e eu fiquei devendo o perfil. Eu achei o perfil da pessoa, né? Eu achei o perfil da pessoa que faz esses bonequinhos. Eu vou pedir para o diretor colocar. É Marta Atelier. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para o diretor. É a Marta que faz esses bonequinhos. E eu digo uma coisa para você. Meu filho adora brincar. A gente brinca com esses bonecos todo dia. Essa é a Ana, esse é o Fungai. A gente não esquecer, né, da Ana e do Fungai. E como os brinquedos são importantes para que desde cedo as crianças possam, né, Deise, entender o que é o racismo estrutural e que desde cedo eles podem se livrar disso. Então, os pais têm esse papel muito importante, né, nessa construção. Tá aí, então, o perfil, Deise, ó, Marta Atelier, é o perfil, a Marta faz esses bonecos, são lindos, eu amo, eles ficam aqui passeando pela nossa casa sempre, e eu gosto muito de ver que o meu filho usa esses bonecos como uma ferramenta, né, para ele entender do que se trata, combater desde pequeno, e essa é uma responsabilidade minha como mãe, fazer com que ele combata o racismo desde pequeno, né, Deise? Esse é o perfil aí, ó, Marta Atelier, fiquei devendo para todo mundo, tá aqui, a dívida paga. Deise, obrigada. Eu que agradeço, Isli, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a confiança das pessoas que falaram das suas próprias experiências, porque não é fácil, é um processo aí de cura, porque isso acontece na infância, vejo que são mulheres adultas falando do que aconteceu na sua infância, então é aí um processo de cura e isso fica na nossa mente, e é isso, vamos estar aqui todas as sextas-feiras trazendo essa reflexão, fazendo a gente pensar um pouquinho o que é desigualdade, como é construída, a realidade que a gente tem hoje é o que eu sempre falo, tem um porquê, não é do nada, não surgiu do nada, tem um porquê e é sobre os porquês que a gente conversa aqui toda sexta. Isso é ótimo, Deise, é um privilégio realmente lhe ouvir, que bom que você está aqui com a gente toda sexta. Obrigada e bom fim de semana. Para você também, para todo mundo, Isli. Beijo, tchau, tchau. Tá aí, gente, a Deise Rodrigues é do projeto Ubuntu, você pode seguir a Deise lá no Instagram e o projeto também, projeto Ubuntu Oficial. Gostei de ver o pessoal de Boinha em Recife aí, ó, se retratar ainda não vai retirar o constrangimento que a menina passou e os comentários maldosos das crianças a partir disso, se referindo ao caso da Agnes, né? Pois é, então, ó,
é algo que a gente precisa discutir, precisa enfrentar, precisa primeiro reconhecer, né? Reconhecer que existe. Porque se a gente não reconhece, a gente vai enfrentar o quê? Né? Que não tem nome. E é isso que a Deise sempre fala aqui pra gente. Então, que bom que vocês gostaram desse papo, dessa aula, né, da Deise Rodrigues. Segue a Deise lá no Instagram, é Deise Projeto Ubuntu e Projeto Ubuntu Oficial. São os perfis que a Deise sempre está alimentando com um conteúdo relevantíssimo sobre esse assunto.